Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32, nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós agradecemos, Deus, pela tua mensagem e pela tua palavra. Pedimos, Deus, que nessa hora a tua mensagem fale aos nossos corações, Deus. Que nessa hora, Deus, a tua mensagem se revele diante de nós. Que fique, Deus, sobre essa plataforma apenas aquilo que é a tua vontade para nós nesse dia. Que cada um de nós que chegamos nesse lugar possamos sair daqui, Deus, com a resposta para aquilo que precisamos, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você nessa manhã sobre um tema que nos últimos dias o Senhor tem mexido o nosso coração sobre isso. E há alguns dias atrás, o Senhor colocou uma dúvida no meu coração, um questionamento no meu coração. E você sabe que a nossa vida ela é feita muitas vezes de dúvidas, de questionamentos. Existem pessoas que são muito questionadoras, umas mais, outras menos, mas todos nós temos as nossas dúvidas, os nossos anseios pelas respostas que precisamos. E alguns dias atrás eu estava lendo a Bíblia como um devocional, como provavelmente você faz todos os dias. E me veio uma pergunta no meu coração. E essa pergunta, ela é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Porque uma coisa é fato, todos nós vivemos hoje em um país e principalmente em uma cidade muito evangelizada. Você sabe, Itajaí é uma cidade onde existem muitas pessoas que frequentam igrejas, ou se não frequentam, já frequentaram um dia, mas conhecem a Deus, conhecem a Cristo, sabem a verdade. Nós temos no Tamo Junto, que é o nosso grupo de jovens dessa igreja, um movimento que se chama Resgate, que nós vamos para a rua evangelizar, pregar a palavra. Nós tivemos no carnaval, todos os sábados nós vamos em algum momento, em alguma praça, em alguma praia, fazer algum tipo de movimento evangelístico, e o nosso foco sempre é apresentar a mensagem de Cristo. E estando com a galera e percebendo a resposta das pessoas na rua, nós vemos que Itajaí principalmente existe muitas pessoas que acreditam em Deus, que já serviram em alguma igreja, que já frequentaram alguma igreja. Se você sai da sua casa por volta das 19 horas, das 18 horas, num domingo à noite, você sabe o trânsito que é na cidade e é todo mundo indo para a igreja. Se você sai de um culto depois, de um culto da noite, por exemplo, 10 horas da noite, você vai para qualquer lanchonete em Itajaí, você encontra pessoas que acabaram de sair de um culto. Amém? Você já viu isso? Já presenciou isso? Porque a nossa cidade é uma cidade muito evangelizada. É uma cidade que tem igrejas lindas, igrejas preparadas, igrejas capacitadas para pregar o evangelho de Cristo. Igrejas que não se corrompem, igrejas que se levantam na nossa cidade e prestam um serviço à cidade. Porque esse é o maior papel da igreja de Cristo na terra, prestar um serviço à sociedade. E todas as igrejas de Itajaí, ou pelo menos a maioria, se você for ver, prestam algum tipo de serviço à cidade, assistem a alguma área da nossa sociedade. E uma pergunta que deve ficar para nós como igreja é que se hoje a igreja deixar de existir, a igreja que eu digo é a instituição, ela deixar de existir, será que a igreja vai fazer falta na vida de algumas pessoas?
Eu posso dar um exemplo claro para você da nossa realidade. Todos os dias nós alimentamos cerca de 40, 50 pessoas que estão em situação de rua. Se o CEI hoje deixar de existir, essas pessoas não terão o que comer. É óbvio, Deus levantará outros, não irá faltar, mas se a igreja hoje deixar de existir, ela presta um papel fundamental na sociedade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Mas eu tive uma experiência, talvez uma das mais incríveis da minha vida, que foi na última viagem que nós fizemos para o Uruguai, para a inauguração da nossa igreja em Montevidéu. E Deus me colocou nesse momento como um pastor de jovens. E como um pastor de jovens, eu costumo ir em lugares e frequentar ambientes e olhar para a realidade da juventude naquele lugar. E quando nós fomos para Montevidéu, nós presenciamos algumas cenas que aqui em Itajaí nós não vimos e talvez e muito provavelmente jamais veremos. E uma dessas cenas que me chamou muita atenção era um cartaz que estava espalhado por toda a cidade. E esse cartaz dizia: Deus é apenas um conceito que você decidiu crer. E esse cartaz, ele mexeu comigo e eu bati foto desse cartaz e durante alguns dias eu deixei esse cartaz como plano de fundo do meu celular para todos os dias orar por aquilo ali. Porque, meu irmão, Deus não é um conceito. Mas quando Deus se torna um conceito? Quando Deus se torna relativo. Quando nós relativizamos a Deus, Deus se torna um conceito que nós decidimos crer. O que é relativizar a Deus? O que é relativizar a fé? É acreditar que quando eu precisar, um Deus, uma força maior, estará ali para me ajudar. No momento de uma tragédia, no momento de uma dificuldade, no momento de uma doença, no momento onde não tem mais a quem eu recorrer, Deus é esse conceito que os meus avós creram, que os meus pais creram e que eu às vezes até acredito. E aquele cartaz mexeu muito comigo quando eu li isso. Deus é um conceito que você decidiu crer. E a verdade é que nos dias de hoje, para muitos de nós, Deus não passa de um conceito familiar, de um conceito religioso, de uma prática territorial e local, onde em Itajaí muitas pessoas dizem: Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde. Mas será que, qual Deus é esse? De qual Deus você está falando? Quando você passa por um problema, a qual Deus você recorre? E quando eu te pergunto sobre qual Deus, eu não estou falando para você, muito provavelmente, sobre um Deus que nós idolatramos no sentido de uma figura, de um Deus gigante, onde nós acendemos velas e nós nos prostramos diante de uma estátua ou diante de um monumento, porque a verdade é que muitos de nós talvez já fomos libertos disso e entendemos a verdade e não vamos mais cair nisso. Mas o que eu quero falar para você nessa manhã é sobre um Deus falso que nós colocamos dentro do nosso coração, um altar que nós levantamos dentro do nosso coração de um Deus que é apenas um conceito. E Deus não é um conceito, Deus é real, Ele vive e Ele faz. E muito provavelmente você já experimentou milagres, sinais e maravilhas de Deus na sua vida, na vida de pessoas que estão perto de você. Então, para você, Deus não é um conceito. Para você, Deus é real. Deus é aquele que a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que a Bíblia diz que tudo pode. Para nós, para mim e para você, Deus não é um conceito. Você sabe quando Deus passa a ser um conceito? Quando nós relativizamos. Você sabe o que é relativizar? É tratar de qualquer jeito. Nós tratamos muitas vezes Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. E eu compartilho aqui com você algo que muitas vezes está também no meu coração. Nós relativizamos, por exemplo, a um culto, a um ambiente religioso como esse, onde pessoas estão aqui para receber uma resposta, e se Deus não a respondê-las hoje, elas não saberão o que fazer amanhã. Mas nós relativizamos: eu vou lá para encontrar os meus amigos. Um culto como esse começa às 9h30 da manhã, você chega às 9h40, às 9h50, você chega às 10 horas da manhã. A pergunta que eu te faço: quando você tem uma reunião de negócios importante, você costuma se atrasar 10 ou 15 minutos? Quando você tem uma audiência em um fórum, você costuma se atrasar 10 ou 15 minutos? Mas por que muitas vezes para frequentar a igreja nós nos atrasamos? Porque nós estamos relativizando a Deus. Você consegue entender o que eu estou falando?
E são nas pequenas coisas, gente, são as pequenas concessões que nós vamos fazendo, que nós vamos relativizando o poder de Deus. E o texto que nós acabamos de ler é uma obra clara de pessoas que estão relativizando o poder de Deus, o poder sobrenatural. O texto que nós acabamos de ler está lá no livro de Êxodo, que é a libertação do povo de Deus que vivia como escravo na terra do Egito, diante do regime opressor de Faraó. A Bíblia vai dizer que eles eram colocados a trabalhos forçados, como escravos, fazendo o que muitos não conseguiriam fazer no tempo que tinham, com os materiais que tinham, mas eles precisavam fazer, eles eram escravizados. E então Deus levanta um homem, Moisés, e você conhece a história, ele vê a sarça pegando fogo, e ali Deus o chama, e ele diz: Deus, quem sou eu? Eu não consigo nem falar direito. Envia outro, e Deus diz: não, é você. Pegue você, você, Arão, vão e libertem aquele povo, e eu estarei com vocês. E aqui entra algo poderoso, gente, para mim e para a sua vida, para nós entendermos o Deus que nós servimos. Moisés diz para Deus: Deus, mas quando eu chegar lá diante do faraó, eu vou dizer que qual Deus me enviou? Eu vou dizer que quem me enviou? E aí Deus dá uma resposta para ele, que talvez seja a resposta para o meu e para o seu problema. Deus diz para ele, diz que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou a solução para os seus problemas. Eu sou a libertação para esse povo. Eu sou aquele que vai tirar vocês desse regime de escravidão e vai levá-los para uma terra prometida. Eu sou. Sabe, meu irmão, eu sou não é um adjetivo. Eu sou é algo que Deus é. Ele diz: o eu sou te enviou. Sabe, e então Moisés chega diante do faraó e ele diz: olha, você precisa libertar o povo, para o povo ir adorar a Deus. E ali você conhece a história, Deus manda várias pragas sobre aquela terra, e Deus vai endurecendo o coração do faraó, até que em um certo momento, Deus manda a última praga, aquela que seria a derradeira, aonde todos os primogênitos morreriam. A Bíblia vai dizer desde o filho do faraó até o filho da escrava. A Bíblia vai dizer que a primeira cria do gado também morreria, todos os primogênitos daquela terra morreria. Mas o povo de Deus não seria tocado, o anjo da morte iria passar, e aquele que tivesse aspergido o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte passaria reto, como um sinal de uma aliança de Deus com aquele povo. E então acontece isso que Deus disse que aconteceria. E aqui fica o primeiro ensinamento para mim e para a sua vida. Se Deus disse que vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. E então esse povo, eles são libertos e eles são colocados em marcha constante. Moisés diz para eles: olha, deixem tudo preparado, deixem as malas prontas, deixem as bagagens prontas, deixem as sandálias na porta da casa de vocês, porque quando o anjo passar, nós seremos libertos e nós iremos celebrar o nome de Deus. E tudo o que ele fala acontece. E então eles caminham e eles estão agora em um deserto, caminhando. E uma coisa que nós precisamos guardar no nosso coração, meu irmão: Deus só nos tira de um lugar para nos levar à nossa terra prometida. Deus não vai tirar você de um lugar para te colocar de escanteio. Deus tinha um plano para aquele povo: eu vou tirar vocês de um regime de escravidão, diante de Faraó, diante desse lugar que eu não tenho para vocês, eu vou colocar vocês em uma terra prometida. Você sabe o que é uma terra prometida? A Bíblia vai dizer que é uma terra onde mana leite e mel. Talvez para mim e para você seja o lugar onde está o nosso propósito, meu irmão, onde está a nossa missão, onde está aquilo que Deus preparou e programou para que eu e você pudéssemos viver. E talvez hoje a sua realidade atual de vida seja: Deus me tirou de um lugar e eu estou vagando por aí, em busca da minha terra prometida, do lugar que Deus havia prometido para mim. Mas existem algumas coisas no meio do caminho que nós precisamos aprender, e nós vamos aprender hoje com esse povo. Como, por exemplo, uma das coisas que eu quero falar com você nessa manhã é o tipo de gente que só reclama. Você conhece alguém que só reclama? Não? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, vê se ela tem cara de quem só reclama. Sabe aquele tipo de gente que nada está bom? Aquele tipo de gente que só murmura, que tudo reclama, que tudo arruma um problema. Deixa eu te falar uma coisa: a vida é difícil, não é?
É ou não é? A tua vida também é difícil, assim como a minha? Tem os problemas, tem as dificuldades? Tem. Você sabe uma coisa que pode fazer a tua vida ficar mais difícil ainda? Ficar andando com gente que só reclama. É ou não é verdade? Você conhece alguém que só reclama ou não? Alguém que só murmura. É uma negatividade, só leva todo mundo para trás. Quando chega no ambiente, sabe, parece que fechou o tempo. Esse tipo de gente é aquele tipo de gente que a gente precisa se afastar. Mas também é aquele tipo de gente que nos ensina. E a Bíblia vai dizer que quando eles estão no deserto, eles murmuravam demais, a ponto deles sentirem saudade das cebolas do Egito, a ponto deles dizerem: Deus, foi para morrer aqui que o Senhor nos trouxe. E uma coisa que eu quero falar para você nessa manhã, você precisa guardar isso no seu coração. O que Deus tem para mim e para a sua vida é algo eterno. Mas para nós chegarmos nesse algo eterno, nós precisamos passar por uma fase. E uma fase, ela é difícil. A fase, ela tem dificuldades. A fase, ela tem problemas. A fase, ela tem aflições, porque a fase é o processo para nós chegarmos no lugar que Deus nos prometeu. Só que a murmuração, a reclamação faz a fase virar destino. Foi o que aconteceu com esse povo. O deserto era só uma fase. Mas eles reclamaram tanto, eles amaldiçoaram tanto, que o deserto virou o destino deles. E eles passaram ali anos e anos e anos, até que toda a geração fosse trocada. E só aqueles que eram os escolhidos, Josué e Caleb, entrassem na terra prometida. Porque o que Deus tem, meu irmão, para mim e para a sua vida, não é para gente que reclama. É para gente que passa pela fase crendo que Deus está conosco. É difícil, tem problema, tem provação, mas é só uma fase, vai passar. Só que se a gente ficar reclamando tanto, nós vamos morar na nossa fase. Nós vamos morar no nosso problema. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, seja a boca de Deus para ela essa manhã, fala assim, ó, é só uma fase, vai passar. Para de reclamar, por favor. É só uma fase, em nome de Jesus. Porque a verdade é que a vida tem problemas e tem dificuldade para todos nós, mas é só uma fase, vai passar. Muito provavelmente você que está aqui nessa manhã, você já passou por momentos muito mais difíceis do que você está passando hoje. E você olha para trás, às vezes a gente até dá risada. Aquele dia eu achei que eu ia morrer. Já parou para contar história na mesa para alguém? Você começa a contar história, você começa a se lembrar, cara, naquele dia eu achei que eu ia morrer. Naquele dia eu achei que não tinha mais solução. Naquele dia eu achei que ia ser o meu último dia. E hoje a gente olha para trás e a gente dá risada. Por quê? Era só uma fase. E passou. E esse povo então, eles estão nessa fase, onde eles precisam avançar, onde eles precisam ir para cima. Mas eles começam a reclamar. E agora eles estão fugindo dos exércitos do faraó. E eles chegam diante de um dos momentos que é a história mais conhecida desse povo no deserto. Diante de um mar. E ali agora existe um mar. E atrás deles existe uma tropa do exército de faraó, vindo atrás deles. E aqui entra algo que é muito importante, para eu e você nos lembrarmos. Que nem sempre na vida as circunstâncias estão diretamente conectadas ao propósito. Esse texto nos mostra claramente isso, que nem sempre as circunstâncias vão estar conectadas ao nosso propósito. Deus disse que iria nos libertar e iria nos levar para uma terra prometida. Agora a circunstância existe um mar diante de nós que é impossível nós atravessarmos, e um bando de homens do exército de faraó vindo atrás de nós para nos matar. Espera aí, a circunstância não tem nada a ver com o propósito. E quantas vezes eu e você passamos por momentos como esse na nossa vida, onde a circunstância não tem nada a ver com o propósito. Isso aqui não tem nada a ver com o que Deus me prometeu. Isso aqui não tem nada a ver com o que Deus falou. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo que Deus disse que faria. As circunstâncias nos surpreendem, as circunstâncias nos amedrontam, as circunstâncias nos paralisam. Deus disse que faria e está fazendo, mas agora a circunstância me fez parar. E aí muitos de nós nos vemos nesse lugar, diante de um mar. Atrás de nós um monte de gente querendo a nossa cabeça. E agora, o que fazer? E aqui, meu irmão, entra um ensinamento poderoso. Olha só o que Êxodo 14:11 diz. Disseram a Moisés:
foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto. O que você fez conosco tirando-nos de lá? E aí, o texto continua no versículo 21, coloca lá o versículo 21, que isso aqui é poderoso, meu irmão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e tornou em terra seca, com forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. E aqui traz um ensinamento grandioso para a nossa vida. Aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, Ele precisa de nós. Deus precisa de você. O texto é claro quando diz: Moisés estendeu a mão, e Deus abriu o mar. Talvez o que está faltando na minha e na sua vida é fé para estender a mão. Talvez o que está faltando na minha e na sua vida é fé para estender a mão e dizer: Deus vai fazer. Será que Ele vai? Será que Ele pode? Será que Ele consegue? Não importa, Deus vai fazer. E eu estou aqui diante do mar com as minhas mãos estendidas, gritando para a terra, para o céu e para o inferno ouvir que Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus tem que fazer. Chega momentos na minha e na sua vida que não é mais uma opção, Deus tem que fazer. Eu estou aqui diante de um mar, tem um exército gigantesco vindo sobre mim, Deus precisa fazer. E Moisés estende a mão, e algo surpreendente acontece, Deus faz. Sabe, meu irmão, tem muitas vezes que Deus não está fazendo porque nós abaixamos a nossa mão, porque nós abaixamos a nossa guarda, porque nós retrocedemos, porque nós nos amedrontamos, e nós estamos aqui diante dessa circunstância, um mar na minha frente, um exército vindo atrás de mim, e uma promessa no coração, Deus vai fazer. Só que só uma promessa no coração não basta, meu irmão, Deus precisa de mãos levantadas, acreditando que Ele irá fazer. Você lembra de Pedro, quando ele vê Jesus vindo andando sobre as águas, e eles dizem: é um fantasma, e Jesus diz: não se amedrontem, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se és tu, me faça andar sobre as águas, eu quero ir com o Senhor. E Jesus dá uma palavra para ele: Pedro, sai do barco e pisa na água. Você sabe, naquele momento Pedro estava indo contra todas as provações, contra a física, contra a química, contra tudo aquilo que poderia provar. Pedro naquele barco era um dos mais preparados, ele era o pescador. Ele conhecia o mar, ele conhecia as tempestades, ele conhecia o ambiente, ele sabia que é impossível andar sobre as águas, mas nesse exato momento ele não estava pisando sobre a água, ele estava pisando sobre a palavra. Pedro, sai do barco e vem. Tem momento na minha e na sua vida, meu irmão, que se nós pisarmos na água nós vamos afundar, mas se existir uma palavra, a palavra nos sustenta. Naquele momento Pedro tinha plena convicção e plena consciência que ele não estava pisando na água, ele estava pisando na palavra de Jesus: sai do barco e vem. Mas esse mesmo Pedro decidido que saiu do barco e foi, é o mesmo Pedro que a Bíblia vai dizer que ele olha as tempestades, ele olha o vento e ele começa a afundar. Porque durante a promessa, a circunstância nos alcança. Porque durante o cumprimento da promessa, as dificuldades nos alcançam. E o que fazer nesse momento? E o que fazer nessa hora? O que Pedro fez: Jesus, me ajuda. E ele estende a mão. Você consegue entender que na grande maioria das vezes o que Deus precisa de mim e de você é de uma mão estendida? Seja para Ele abrir um mar ao nosso favor, seja para Ele nos socorrer, o que Ele precisa é de uma mão estendida. Que eu e você possamos ser aqueles, meu irmão, que estendem as mãos nessa manhã, que levantam as mãos nessa manhã, sabe? Chega de baixar a guarda, chega de baixar a mão. Nós cremos que Deus pode e vai fazer. O deserto é uma fase, é um momento de dificuldade, é um momento de problemas. O que Deus está pedindo para nós nessa manhã é: ergam as mãos e deixa eu fazer. Você sabe o que é erguer a mão diante de um mar? É loucura. Esse cara está ficando doido, esse cara está pirando, ele está maluco, ele está diante de um mar, existem pessoas vindo para nos matar, e ele está lá com a mão levantada.
E quantas vezes as pessoas olham para mim e para você e pensam: esse cara está ficando doido, olha a circunstância que ele está vivendo, olha a vida que ele está tendo, e ele está ali, ele vai nessa igreja, e ele ora, e ele acredita que algo vai acontecer. Enquanto eu e você estivermos acreditando que algo vai acontecer, meu irmão, existe 100% de chance de algo acontecer. Mas e quando a gente para de acreditar que algo vai acontecer? Mas e quando a gente para de acreditar e de confiar que alguma coisa pode acontecer? Sabe, nós precisamos entender algo poderoso nessa manhã. O Deus que nós servimos é um Deus que precisa que eu e você acreditemos na promessa dele. Porque só passa por deserto, por dificuldade, por provação, por tentação quem acredita na promessa. Quem não acredita larga, quem não acredita abandona, quem não acredita retrocede. Só passa por dificuldade quem acredita. Você lembra da mensagem de domingo passado do bispo? Sobre acreditar em um corpo morto. Só investe quem acredita. Por isso que muitos de nós deixamos de investir, deixamos de confiar, deixamos de acreditar. Nós estamos cada vez mais longe e mais longe. E o texto que nós lemos vai dizer sobre uma história em um momento dessa trajetória, aonde Moisés se relacionava com Deus, aonde Moisés subia ao monte para falar com Deus, aonde Moisés tinha um contato direto com Deus, e o povo ficava lá embaixo, vivendo a vida como eu e você. Mas chega um determinado momento dessa história que Moisés está lá em cima e ele demora para descer, e ele demora para voltar. E o problema não está em Moisés subir, o problema está em Moisés não descer. E eu vou ler o texto de novo para você entender o que eu estou falando. Êxodo 32:1 diz: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. E nesse texto, nessa palavra, nisso aqui que nós estamos lendo, nós precisamos encontrar a resposta para aquela primeira pergunta: quem é o nosso Deus? Quem nos tirou do Egito? Quem nos colocou nesse deserto? Quem está fazendo por nós? Quem é o Deus da tua promessa? Quem é o Deus da tua casa? Quem é o Deus da tua família? Porque para essas pessoas, era Moisés, o homem que nos tirou do Egito. A esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu. Agora vamos construir deuses que nos conduzam. Eles não queriam deuses para adorar, eles não queriam deuses para confiar, eles não queriam deuses para ser o meu Deus, o Deus da minha casa, o Deus da minha família. Eles queriam um Deus para conduzir eles. Aonde? Para a terra prometida. Deus virou conceito, é o Deus que me tira do problema e me leva para a solução. Quando eu estou na solução, obrigado Deus. Eu quero um Deus que me conduza. Eu quero um Deus que me enriqueça, eu quero um Deus que me prospere, eu quero um Deus que me dê uma esposa, eu quero um Deus que faça o meu negócio dar certo, eu quero um Deus que me dê um emprego melhor, eu quero um Deus que dê uma casa para mim, eu quero um Deus que me dê o meu carro. E quando esse Deus der, será que Ele vai continuar sendo o seu Deus? Será que Ele vai continuar sendo o meu Deus? Façam para nós deuses que nos conduzam. E aqui entra um erro de muitos de nós, meu irmão. E aqui entra uma falha que muitos de nós caímos. Nós terceirizamos o poder de Deus. Nós terceirizamos aquilo que só Deus pode fazer. A promessa de tirá-los de um regime de escravidão e levá-los a uma terra prometida era uma promessa de Deus e não de Moisés. Moisés tinha uma missão de conduzir, de levar, de cuidar do povo, de dar as palavras, de fazer as coisas e ajudar em tudo que fosse necessário, mas a promessa, a palavra era de Deus. E aqui entra algo que é muito importante na nossa vida. Muitas vezes nós estamos terceirizando a nossa fé. Deixa que o pastor ora, deixa que o pastor prega, deixa que o pastor lê a Bíblia, deixa que o meu líder faz, deixa que a minha mãe ora por mim, deixa que meu pai ora por mim, não, deixa que a minha esposa está indo na igreja, não, deixa que meu marido está frequentando, ele tem boas amizades, ele vai saber o que fazer. Nós estamos procurando pessoas que nos conduzam, e nos conduzam, e nos conduzam, e essas pessoas estão se tornando o nosso Deus.
Porque nós vivemos dias meritocráticos, onde para ter eu preciso fazer. E com Deus nem sempre é assim. É a graça imerecida, é o favor imerecido. Quem de nós fez alguma coisa para herdar a vida eterna, mas encontramos a vida eterna em um Deus misericordioso que nos salvou e nos alcançou? E aqui um discurso meritocrático ele cai por terra. Mas espera aí, e agora? A esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu. Meu irmão, eles estavam adorando o Deus errado muito antes do bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi só o estereótipo de um Deus falso, mas de um altar que já estava levantado no coração deles. Eu não quero um Deus para adorar, eu quero um Deus para me conduzir. Você consegue entender o que eu estou falando? Quem está sendo o Deus da nossa vida? Quem está sendo o Deus da nossa casa? Quem está sendo o Deus que está nos levando para o lugar que Ele nos prometeu? Sabe, existem sim pessoas que nos ajudam, existem sim pessoas que fazem favores para nós, existem sim pessoas que podem nos ajudar no caminho, mas ninguém substitui o poder de Deus. É por isso que tem tanta gente, meu irmão, que se frustra com pastor, que se frustra com igreja, que se frustra com líder, porque um pastor, uma igreja, um líder nunca vai poder suprir a necessidade que você tem, que é de Deus. O nosso coração clama, Abba, Pai. Não clama Abba, pastor. Não clama Abba, igreja. Não clama Abba, me ajuda. Clama Abba, Pai. É Deus, me ajuda. É Deus, me socorre. Se Deus está comigo. E aí agora entra algo muito importante para mim e para você. Se Deus não for suficiente nas nossas aflições, nada e nem ninguém vai ser. Se Deus não for suficiente nos nossos dias difíceis, nada e nem ninguém vai ser. E o texto que nós lemos diz exatamente isso. Moisés, ele havia se tornado o libertador daquele povo e não Deus. Os papéis já tinham se invertido muito antes da construção de um bezerro de ouro. E uma coisa que nós precisamos entender, meu irmão, principalmente nos dias que nós vivemos hoje: suspeite da opinião de muitos, porque o mal ele é popular. Sabe, ali provavelmente houve uma roda e um monte de gente dizendo: olha, esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu, vamos lá, constrói um bezerro de ouro para nos conduzir. E nesse momento, existe ali uma galera aglomerando em volta de Arão e dizendo: vamos lá, constrói um bezerro de ouro para nós. Porque o mal ele é popular. Está todo mundo falando, está todo mundo dizendo, está todo mundo indo. O mal é popular. No próximo mês nós vamos começar uma série nova no Tamo Junto, que é um tema que provavelmente você, mãe, aqui já usou. Você não é todo mundo. Porque o mal ele é popular, é o que todo mundo está dizendo, é o que todo mundo está fazendo, é para onde todo mundo está indo. E uma das principais coisas que fez esse povo errar e falhar, e que nós podemos aprender com o erro deles, é a impaciência. É a impaciência de ver aquilo que Deus disse que vai acontecer. É a impaciência de ver as coisas acontecendo. É a impaciência de esperar. Nós não temos paciência para esperar Deus fazer. Não, mas Deus se atrasou, mas Deus se esqueceu. Não, meu irmão, é no tempo certo e na hora certa. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gálatas: enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo. Por que isso? Porque se lhe for dada a sua herança, ele vai jogar tudo fora, porque ainda não existe maturidade. E peraí, por que Deus ainda não nos levou para a terra prometida? Já pensou, esse tanto de gente com esse coração chegar em um lugar que Deus prometeu para eles? Eles iam fazer daquele lugar o Egito que eles estavam vivendo. Por quê? Não, o problema não era geográfico, o problema não era territorial, o problema estava no coração. O problema estava aqui. Talvez tem coisas na minha e na sua vida que nós ainda não alcançamos, lugares que nós ainda não chegamos. Não é por conta da geografia, não é por conta do território, não é por conta dos recursos financeiros. É porque o problema está aqui. É porque o problema está aqui. Nós ainda não temos cabeça para isso. Nós ainda não temos um coração para isso. Você consegue entender? E nós estamos impacientes, esperando Deus fazer e esperando Deus fazer, até que chega um momento que você diz: quer saber de uma coisa? Deus, deixa que eu faço. Sabe aquele tipo de gente que pede um favor e antes mesmo de você tomar qualquer atitude, ela vai lá e resolve? E aí você se sente tipo assim: cara, eu estava indo,
Eu ia fazer, era daqui a pouco. Isso acontece muito em casa, principalmente com os casados. Quem aqui é casado? Levanta a mão assim. A tua mulher te pede aquele favor, e no teu coração você sabe que você ia fazer. Só que tem hora que é no nosso tempo. E muitas vezes o nosso tempo não é o tempo delas. E aí, o que ela faz? Ela vai lá e faz. Só que não é com amor, não é com carinho, sabe? Pega o negócio assim e bate assim, para todo mundo ouvir. E se diz, amor, mas eu já estava indo. Estava indo que hora? Já passou por isso, não? Amém? Amém? Você pode testificar aí no coração. Mas por quê? Porque nem sempre o nosso tempo é o tempo do outro, e vice-versa. Porque nós somos impacientes, nós queremos na hora, nós queremos rápido, é para ontem. E essa impaciência gera em nós o quê? A síndrome do deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E isso é uma coisa que para muitos de nós é um fato. Por quê? É muito mais fácil, muitas vezes, você ir lá e fazer do que ensinar alguém a fazer, sim ou não? Porque até ensinar, até mostrar, até... Quer saber uma coisa? Isso que eu faço. Só que ensina uma vez e a pessoa vai fazer para sempre. E essa impaciência gera em nós uma sobrecarga. Onde nós vemos muito isso, por exemplo, hoje dentro de empresas, de instituições, onde as pessoas não conseguem ensinar umas às outras. Ela faz o quê? Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E aí nós estamos fazendo 1 milhão de coisas. E qual que é a nossa reclamação? Ninguém aqui presta para nada. Ninguém sabe fazer nada. Mas peraí, você nasceu sabendo, não? Um dia alguém precisou gastar 5 minutos da vida para te ensinar. E até hoje você faz. Sim ou não, gente? Vamos lá. Então, peraí. Essa impaciência não é só eu e Deus, é eu e os outros também. Então essa impaciência não está só no meu relacionamento com Deus, está no meu relacionamento com as pessoas. Então a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Meu Deus, que revelação, que revelador isso. Mas espera aí, eu não estou esperando só uma terra prometida, só o lugar que Deus me prometeu. Eu também estou esperando uma promessa daquele que um dia virá, aquele que prometeu que um dia virá. Um Jesus que um dia ele foi assunto aos céus e ele disse, olha, eu vou preparar morada e eu voltarei. Mas enquanto esse Senhor não volta, aonde está o nosso coração? Em qual Deus nós estamos esperando? Porque muitos de nós já perdemos o senso da vida eterna. Queremos resolver os nossos problemas aqui, resolver tudo aqui, e é tudo nessa terra. Peraí, meu irmão, existe uma vida eterna que nós iremos reinar com Cristo eternamente. E até esse dia chegar, o que a gente está fazendo? Será que nós estamos esperando, sentados, esperando Jesus voltar? Ou será que nós estamos pregando o evangelho para todos e anunciando, olha, aquele que vem virá e não tardará, como João no deserto, arrependam-se? Ou será que nós deixamos de esperar? Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida, esse Jesus está demorando, vida que segue. Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa confiança? Em quem nós estamos crendo? E aqui entra algo muito importante, meu irmão, sobre essa questão, essa pergunta que nós precisamos achar a solução dela nessa manhã. Quem é o nosso Deus? E essa pergunta pode ser respondida com uma outra pergunta: aonde está a sua esperança? Porque Deus é esperança. Deus é aquele que nos dá anseio de esperar por dias melhores, por um momento melhor, por uma semana melhor, por um mês melhor, por um ano melhor. Deus é a nossa esperança. Então, se nós estamos precisando entender quem é o nosso Deus, nós precisamos fazer essa outra pergunta: aonde está a nossa esperança? Aonde nós estamos esperando algo? E aqui existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquele que a esperança dela está no dinheiro, está nas coisas, nas posses. Ela não é aquilo que de fato ela é aquilo que ela tem. Quando ela não tem grana, ela é o pior tipo de companhia. Quando ela não tem o que ela precisa ou o que ela pensa que precisa, ela é o pior tipo de gente para ser convivida. Se Deus não fez a vontade dela, Deus não é Deus. Se Deus não respondeu a oração dela, Deus não é Deus. Eu orei, eu pedi, eu clamei, eu solucei, eu gritei e Deus não me respondeu. Peraí, Deus então quer dizer que Ele é Deus porque Ele responde os desejos do meio do seu coração? Ou será que Ele é Deus porque Ele é Deus?
E o dia que Deus não fizer a minha vontade, Ele vai deixar de ser Deus? E no dia que Deus não atender o desejo do meu coração, eu vou deixar de acreditar em Deus? E aí eu estou segregando Deus às circunstâncias da minha vida. Me falta dinheiro, Deus não é Deus. Me falta uma casa, Deus não é Deus. Me falta aquilo que eu penso que precisa, Deus não é Deus. Você conhece alguém que vai chegando no final do mês, vai acabando o dinheiro na conta, ele vai se tornando a pior pessoa para conviver? Não. Sabe, aquele tipo de gente que ele só é legal quando ele tem grana, quando ele tem dinheiro para sair, para dar rolê, para comer, para fazer alguma coisa, e o dinheiro vai acabando, e ele vai se fechando, e ele vai se tornando o pior tipo de gente possível. Por quê? A esperança dele está no dinheiro. Existe um segundo tipo de pessoas, aqueles que a esperança dele está em Moisés. E o Moisés aqui pode ser o pastor, o líder, o amigo, a amiga, o marido, a esposa. Aqui a esperança de Moisés pode ser alguém que nós terceirizamos aquilo que nós precisamos fazer. Aquele tipo de gente que espera do outro algo que ela mesma pode fazer. Aquele tipo de gente que a esperança está no outro. Precisa evangelizar lá, não, deixa que o fulano vai. Precisa orar aqui, não, deixa que o fulano vai. Precisa fazer isso, não, deixa que o fulano vai. Aquele tipo de gente que está sempre terceirizando algo que ela poderia resolver, algo que ela poderia fazer. Então a nossa esperança está em pessoas. E aqui entra o terceiro e o último tipo de pessoas. Aquele tipo de gente que a esperança dela está nela mesma. E hoje, nesse mundo meritocrático que nós vivemos, nesse mundo onde todo mundo precisa bater as suas metas, alcançar os seus objetivos, nesse mundo onde eu posso qualquer coisa, que eu posso tudo, que eu consigo tudo, nós estamos esperando em nós. A esperança está no Pedro, porque ele consegue, porque ele pode, porque nós estamos esperando em nós. Já parou para pensar que muitas vezes quem mais nos sabota, quem mais nos entristece, quem mais nos decepciona, somos nós mesmos? E aqui não é um discurso onde nós estamos nos desvalorizando, mas é onde nós precisamos nos colocar nesse lugar. O mar abriu, por quê? Porque Moisés estendeu a mão? Também, mas porque Deus deu a ordem. Você consegue entender que é uma união de coisas? São algumas coisas entrelaçadas que fazem com que as coisas aconteçam. Guarda isso no teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. A minha e a sua esperança não pode estar na grana, porque um dia ela vai acabar. A minha e a sua esperança não podem estar nas pessoas, porque pessoas nos decepcionam, pessoas nos traem. A minha e a sua esperança não pode estar em mim mesmo, porque muitas vezes eu falho comigo mesmo, eu erro comigo mesmo. A minha e a sua esperança precisa estar em Deus, aquele que não nega a si mesmo, aquele que a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que a Bíblia vai dizer que Ele é alfa e Ele é ômega, Ele é princípio e Ele é fim. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus, é o Deus que está a nossa esperança. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus, aquele que não nos abandona, aquele que não nos decepciona. Se você acredita nisso, joga sua mão mais alto que você consegue e diz isso para você mesmo: a minha esperança está em Deus, o Deus da minha salvação, o Deus da minha casa, o Deus da minha família, o Deus que não se limita aos meus sonhos, o Deus que não se limita aos desejos do meu coração, o Deus que tudo pode fazer. O nosso Deus, meu irmão, o nosso Deus, é nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos. Quando vier essa dúvida no nosso coração, quem é o nosso Deus? Sabe qual é a resposta? É o mesmo que me trouxe até aqui, é o mesmo que me levará até o final daqui, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eternamente. Quantas coisas eu e você já vivemos com esse Deus, um Deus de poder, um Deus de sobrenatural, um Deus de glória, experiências que nós tivemos. Mas porque Deus deixou de fazer, Ele deixou de existir. É aí que Ele vira conceito. Mas Deus não faz mais, espera aí, Deus não faz mais para quem?
Deus é o fôlego de vida que nós temos. Deus, meu irmão, deixa eu desconstruir algo da sua cabeça. Deus não precisa responder todas as suas perguntas. Deus não precisa responder todos os desejos do meu e do seu coração. Você lembra de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E de novo ele orou, 3 vezes ele orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você imagina que um pai ouvindo isso não gostaria de afastar e de evitar e de dizer: Jesus, volta. Mas era para um bem maior. Quando naquela cruz pendurado ele diz: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É como quem diz: Deus, obrigado por ter frustrado o desejo do meu coração. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? Sabe, nós sabemos, existe uma promessa. Jesus, ele veio para isso, para se entregar e para morrer por mim e por você. Essa atitude dele foi só para nos ensinar que às vezes Deus vai nos frustrar, mas é para um bem maior. É para entender que aquilo que ele tem para mim e para você vai acontecer, mas não é no nosso tempo, mas não é na nossa hora. Como achar as respostas para todos os desejos e perguntas do nosso coração? Você acha que eu estou aqui pregando com qual cabeça? Sabendo que a casa de um dos nossos irmãos acabou de pegar fogo? Quais são as perguntas do coração dessa família agora? Eu saí cedo para ir para a igreja apresentar o meu filho e olha o que aconteceu. Mas nem todas as questões do nosso coração têm uma resposta aqui e agora. Existe um bem maior, existem coisas que nós não conseguimos ver, existem coisas que nós não conseguimos tocar. É como Paulo com aquele espinho na carne, ele rogou 3 vezes: tira isso de mim. E Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, é que você está forte. Sabe o que quer dizer isso? É quando você não está entendendo nada, é quando você não sabe para onde ir. É aí que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando não existe mais resposta na terra. É quando não existe mais resposta nas pessoas. É quando o dinheiro não é mais uma solução. É aí que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vai achar uma resposta para isso? Não existe. Sabe qual é a resposta que o meu e o seu coração precisa? O meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Essa é a resposta que eu e você precisamos, gente. Senão a nossa vida será uma vida de questões, de dúvidas, aprisionados nos desejos errados do nosso coração. Que eu e você possamos sair desse lugar hoje com essa resposta dentro de nós: o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Se ele ainda não se levantou, é porque ainda não é o fim. Ainda existe mais uma milha, ainda existe mais um pouco. Nós precisamos continuar caminhando e acreditando, porque aquele que vem virá e não tardará. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos colocar Deus dentro da caixinha que nós criamos para Ele. Deus não cabe dentro do meu e do seu conceito, porque Ele não é o conceito. Deus não é um conceito que você decidiu acreditar. Deus não é uma ideologia. Deus não é uma religião. Deus é poder sobrenatural. E todo aquele que crê virá aquilo que Deus pode fazer. Ah, meu irmão, essa mensagem precisa estar acesa dentro do nosso coração. Todo aquele que crer verá aquilo que Deus pode fazer. Ah, Deus, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã. Tantos são os desejos do nosso coração. Tantas são as aflições que temos nessa vida. Tantas são as questões dentro de nós. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ah, Deus, nós cremos que o Senhor não nega a Ti mesmo. Nós cremos que aquilo que o Senhor prometeu acontecerá. Nós não temos todas as respostas, mas uma certamente nós temos: aquele que vem virá e não tardará.
Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão. Deus está fazendo alguma coisa aqui.